De volta com... É aqui, é aqui, é aqui. É aqui? Vai nas beleza. três, né, um pedacinho de volta em cada com o um. seu Conexão Jovem. Que bom que você está com a gente. Hoje o assunto é preconceito. Deu risada, né? Programa ao vivo é assim. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Estamos também no Instagram, @PGConexão, e o nosso WhatsApp, que é o 12981567416. Aliás, a galera tá participando aqui. Pessoalzinho, né, que de praxe dá uma ligada. Eu não vou atender, porque a gente tá ao vivo. Mas eu quero mandar um abraço aqui. Não mandou o nome nem de onde ele está falando, mas é um garoto de 13 anos que está dizendo que está aprendendo muito com o programa, e ele disse que sim, já sofreu preconceito e está ligadinho aqui no Conexão. Linda história da Thaís, eu estou emocionada, pois tenho uma irmã de 9 anos que está no ensino fundamental e sofre preconceito por usar óculos e ser a mais gordinha do que as outras crianças. Não sou preconceituosa, sei respeitar as diferenças e tal. Manda um beijo aqui para Paraíba, falo de Aguiar. Um beijo aí para você. Não falou o nome, né? Mas enfim. Deixa eu ver quem mais está participando aqui. Não consigo ver, Chapolin, meu celular deu uma travadinha. Você pode... Então vou mandar um abraço aqui para a galera que está participando com a gente, lá de Jabuticaba, no município de Quixabeira, na Bahia. Jabuticaba? Jabuticaba, eu acho que é o que está escrito aqui, Bianca. Olha só, o Robério Souza, ele manda um abraço para a gente, ele fala que no mundo hoje que a gente vive tem muito preconceito sim. Um abraço para o Carlos Silva, ele é de Manaus. E ele fala o seguinte: acredito que todo mundo tem um pouquinho de preconceito, mas quando a pessoa sente na pele o que é passar por preconceito, com certeza ela muda de opinião. Ele manda um abraço aqui pra gente. E um abraço aqui, o último abraço desse bloco, para o Amandelton Santos Pisson. Ele é da Angola. E ele fala o seguinte: abraço para todos vocês, um abraço para o coral das Belas de Luanda, Angola. Falei bem o angolês aí? Ele é... Olha, eu não português de Angola. né? Um beijo aqui, ó, pro Roberto também de Guaratinguetá. Ele disse que já sofreu problemas com preconceito. Ele tem problema de pele, um problema de pele. Ele disse que sofre bastante. E a Meire também. Ai, as mensagens vão chegando muito rápido aqui, não dá tempo de clicar. Mas um abraço aqui pra Gabriela de São Vicente. Manda um beijo para o pessoal da Cidade Náutica. Muito bom o programa de hoje. Um beijo aí para todos que estão participando. No decorrer aqui do programa a gente vai lendo o seu recadinho. Mas antes tem aquele quadro especial aqui para você de passagem. Para você que vai viajar aí para lugares com alta altitude, o nosso amigo Eric tem uma dica bem especial. E aí, pessoal do Conexão, tudo bem com vocês? O De Passagem está chegando com mais uma dica de viagem para facilitar as suas férias, a sua quebra de rotina. Bom, hoje nós vamos falar de um efeito que as pessoas sentem quando viajam para grandes altitudes, como para Cusco, no Peru, por exemplo. Nós aqui no Brasil sempre estamos entre 800 ou 1.200 metros acima do nível do mar, onde o oxigênio é normal, a gente tem muito oxigênio. Mas depois que você passa dos 2.500 metros, o oxigênio começa a ficar mais escasso e o seu corpo começa a sentir essa falta de oxigênio. E você pode ter alguns problemas, você pode sentir tontura, dor de cabeça, náuseas, enjoo, e existem alguns truques para você estar evitando esses sintomas. Esse mal se chama mal de sorote ou mal de altura. Para você evitar isso, quando você chegar no lugar, chegue tranquilo, sem pressa, vá para o hotel, não desfaça as malas, só deite na cama, respire tranquilamente, tire uma soneca, você vai começar a sentir sono, durma tranquilamente, é o seu corpo se adaptando àquela altitude e àquela quantidade de oxigênio. Depois disso, para você enfrentar o dia a dia, existem alguns truques que os locais usam para estar sobrevivendo à altitude. Um deles é mascar folha de coca. Não misturem as coisas. A folha de coca não tem nada a ver com a droga, não tem efeitos alucinógenos, você não vai ficar maluco, não vai ficar acelerado, nada disso. A folha de coca só vai ajudar o teu sangue, o teu corpo a produzir mais glóbulos vermelhos para transportar mais oxigênio, vai estar ajudando o teu corpo a se adaptar ao local. Uma coisa incrível. E normalmente os hotéis oferecem a folha de coca, oferecem o chá de folhas de coca. Se você não quiser mascar, você pode tomar o chá também, que é muito bacana, tem o mesmo efeito. Minha dica é só que você tome cuidado de quem você vai
onde você vai comprar, onde você vai conseguir essas folhas por pura questão de higiene. Se você preferir comprar as coisas industrializadas ou só pegar no seu hotel onde você tem confiança, faça isso, é uma segurança bacana. Se você sentir que você não quer a folha de coca nem tomar o chá, antes de você viajar, vá no seu médico, converse com ele e peça uma receita para você estar tomando algum remédio que te ajude a suportar essa falta de oxigênio. Se você mesmo assim sentir uma tontura tomando remédio ou mascando a folha, ou você sentir uma tontura lá quando você estiver viajando, você também pode ficar tranquilo, porque a maioria dos lugares possuem cilindros de oxigênio. Isso é verdade, os hotéis possuem esses cilindros e se você estiver sentindo mal, você vai lá, conversa com o recepcionista, ele vai te sentar tranquilo, você vai respirar tranquilamente e vai voltar a se sentir melhor. Eu tentei jogar bola com o pessoal lá, joguei 2 minutos, parei, não deu certo, falta de ar, eu já estava morto, cansado. Se vocês quiserem mais dicas de como enfrentar o sorote ou mal de altura, entrem no site do Viaje Comigo, www.viajecomigo.tour.br. E eu espero vocês no próximo De Passagem. Tchau, pessoal! Muito bem, valeu aí, Peter Eric, da família Goldschmidt, um abraço para toda a família, tá? Olha só, quero mandar um abraço e ler um comentário aqui da Renata, porque a galera que tem voz e tem vez, um abraço da Renata Martins, ela fala o seguinte: fala galera do Conexão, acho muito triste quando as pessoas fazem um pré-julgamento das pessoas antes mesmo de conhecer o indivíduo. Creio que todos nós, em algum momento, já fizemos preconceito. Entretanto, há pessoas que insistem em fazer isso com maior frequência e sem motivos, apenas pelo fato de gostar, de perseguir certo grupo. O que é uma lástima, pois é um grande gerador de traumas, para o futuro ou violência, ela coloca aqui. Gosto muito do programa, abraço para a Bianca, para mim também. É a Renata aqui e para a Renata de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Não sei se está frio. Aqui estava frio, mas já está calor. Né? Deve estar. Hoje bateu aí 27 graus aqui em São Paulo. Agora, Rodrigo, ela citou isso aqui, essa questão da gente, em algum momento, a gente já fez preconceito, né? Ou já sofreu. O Brasil, a gente fala que não existe preconceito, que todo mundo tem uma diversidade cultural e racial, mas, na verdade, o Brasil, historicamente, ele tem muito preconceito, né? Como que surgiu essa questão do preconceito no Brasil? Também por uma má leitura do outro, mas basicamente a gente vai retomar os tempos memoriais do século XVI, quando os portugueses chegam aqui e eles de cara encontram um grupo que não tem absolutamente nada a ver com eles. Olha que interessante, os índios estiveram aqui sem fazer absolutamente nenhuma troca cultural com nenhum outro povo do mundo. Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram barbudos, vestidos, com armas de fogo, para eles foi absolutamente impressionante, para os índios foi absolutamente impressionante ver tudo aquilo, assim como para os portugueses também foi diferente. A carta de Pero Vaz de Caminha é muito emblemática nesse sentido. Ele destaca, inclusive, o seguinte: olha, eles eram morenos, andavam nus, não conseguimos distinguir a língua deles, e alguns detalhes de preconceito vão começando a aparecer. Por exemplo, eles são bons, mas eles são selvagens. Esse mito do bom selvagem, ou seja, eles são puros, eles não têm maldade, mas eles não têm também modos, né? Isso foi muito para o ideário europeu. E aí muita gente que vinha de lá e acabava vendo um índio falava assim: é um bom selvagem. Né? Por quê? Porque eles não tinham malícia, eles não tinham malandragem, mas eles ainda não estavam civilizados de acordo com a civilização branca. Isso aconteceu com relação aos índios, também aconteceu com relação aos negros. Só que há aí alguns detalhes interessantes. Os negros, por outro lado, já se associaram aos brancos com muito maior frequência, desde tempos imemoriais. Né? A África, a Ásia e a Europa fizeram trocas culturais. A escravidão, por exemplo, já era praticada na África, e na Europa, se a gente voltar aos tempos romanos, por exemplo, escravos eram loiros, dos olhos azuis, bastava não ser romano e podia tranquilamente ser escravo, não precisava ser negro. O conceito de escravo é todo aquele que não pertence ao meu grupo. Então, ele foi dominado, ele foi subjugado, ele é um ser inferior, ele deve ser escravizado.
Então, esse conceito de inferioridade, ele vem desde sempre, desde que você tem impérios dominando outros impérios. Olha, você foi dominado, você é inferior. Né? Isso aconteceu na Pérsia, isso aconteceu no Egito. Os judeus fizeram muito isso. Apesar de os judeus serem um povo bem diferente comparado aos demais, porque os judeus tinham um processo de assimilação e depois de 7 anos, libertação desse escravo, mas todos eles tinham um processo, um projeto de acreditar que eles eram melhores do que aqueles que eles haviam dominado. Bom, acontece que essa mentalidade penetrou o Brasil e, supostamente, em 1888 acabou a escravidão, então deveria ter acabado o preconceito. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, quando a libertação dos negros veio de cima para baixo, houve o fim do preconceito. Nos Estados Unidos, quando aconteceu o fim da escravidão, em 1865, os negros não alcançaram seus direitos civis. Eles só foram alcançar os seus direitos civis 100 anos depois. No Brasil, quando a escravidão acabou em 1888, a gente teve um outro problema, porque quando a escravidão acabou, os negros não tinham emprego no dia seguinte, não tinham onde morar. Exatamente, não existia um lugar para onde mandar essas pessoas. E aí o que acontece? Muitos negros, muitos não todos, mas muitos negros acabaram vivendo à margem da sociedade. Por que não todos? Porque muitos negros já viviam também do tráfico de escravos. E muitos negros comercializavam produtos dos seus senhores nas ruas e andavam melhor vestidos até mesmo do que os seus próprios senhores. Claro, isso não é uma regra. Bom, acontece que com o passar do tempo a gente passou a desenvolver então essa perspectiva de que o negro é diferente ou é inferior, mas de uma maneira muito peculiar, porque no Brasil houve a miscigenação. Houve a miscigenação sexual. Gilberto Freire diz que essa miscigenação ela é uma prova de que no Brasil não existe preconceito. Darcy Ribeiro, que é discípulo de Gilberto Freire, já falou assim, não, isso está errado. Porque mesmo havendo essa combinação sexual, ainda existem valores do mundo negro, ou mesmo do mundo indígena, que o homem branco resolveu rejeitar. Né? Ele não quer aceitar porque ele acredita que são inferiores. Uma dessas coisas é a religião. O homem branco continuou acreditando que o seu Deus era um Deus superior aos deuses, às divindades africanas e indígenas. Ele resolveu, então, dizer o seguinte, não, olha, eu acho muito legal aderir à gastronomia desse pessoal, acho muito legal aderir à música deles, mas, por exemplo, religião eu já não acho tão interessante, prefiro manter a minha. Então, em vários sentidos, há exclusões e existe aceitação. Uma coisa só, para concluir esse raciocínio, que eu queria deixar bem claro, é o seguinte, nós nunca vamos reparar, a sociedade brasileira no presente, nunca vai conseguir reparar os prejuízos que a sociedade negra sofreu. Isso é impossível. Assim como nós não podemos pagar os prejuízos que os índios sofreram, né, a boa parte tendo sido ou morta ou cooptada pelos brancos. Não tem como fazer isso. Na África do Sul, nós temos um exemplo sensacional do que aconteceu. Quando o Nelson Mandela assumiu a presidência da África do Sul em 1994, acabou definitivamente o regime do apartheid. Foi o primeiro presidente negro do país. E o país resolveu, então, o Nelson Mandela resolveu adotar uma estratégia. O que nós vamos fazer? Nós temos como pagar, nós temos como indenizar tudo que os negros sofreram na mão dos brancos? Não, não temos. Nós podemos punir os brancos? Podemos. Nós podemos levar todos para a cadeia. Mas o ódio não iria morrer, porque os brancos continuariam odiando os negros, mesmo presos. Então, o Nelson Mandela resolveu adotar uma política muito interessante, chamada de política do perdão. Todos os brancos, por exemplo, que comprovadamente cometeram crimes contra negros na África do Sul, foram processados, mas tão somente eram perdoados se eles assim o quisessem. Então, se os brancos quisessem pedir perdão e falar assim, olha, eu realmente errei e tal, o governo do Nelson Mandela, né, o governo sul-africano perdoava essas pessoas, botava uma pedra em cima disso e a sociedade sul-africana conseguiu se desenvolver, conseguiu olhar para frente sem tentar imaginar que ela ia corrigir os erros do passado. Não, isso é história. Nós não temos como corrigir isso. O Brasil ainda tem uma dificuldade em olhar para frente. De lidar com isso, acho. Claro. Também, sim, né? de lidar com isso. Por quê? Porque você falar de preconceito, admitir que pratica, é o primeiro passo para você poder corrigir.
mas nós temos dificuldade de admitir que praticamos. Então, a gente só vai conseguir consertar isso dentro da nossa religião, dentro da nossa família, dentro do nosso convívio social, dentro da escola, a partir do momento que a gente admitir que isso é um problema, que ele existe e precisa ser corrigido. E que todos somos preconceituosos, né? É difícil a gente falar, não, eu não sou. Em algum momento a gente é. Em algum nível. Exatamente, até inconsciente, porque isso tá na gente, né? Tá no ser humano. Na realidade, sim, porque nós não conhecemos tudo. E existem coisas que nos causam medo, né? Nós queremos manter distância. Eu, por exemplo, tenho um preconceito enorme de torre de montanha-russa, por exemplo. Eu tenho preconceito. Eu fico vendo aquelas pessoas lá em cima gritando, não consigo ver aquilo como uma coisa divertida. Eu não vou experimentar. Prefiro manter meu preconceito. Tudo bem, porque a montanha-russa não vai ficar deprimida por conta disso. Mas quando a gente lida, por exemplo, com seres humanos, por exemplo, ali tem uma pessoa que é um deficiente físico, e eu diminuo essa pessoa por conta das suas limitações, então essa pessoa, primeiro, ela me incomodou, porque ela conseguiu tirar de mim uma reação. Mas a minha reação para ela é muito pior, porque ela já carrega uma tristeza no ser por não ser como as demais. Poxa, por que comigo? Né? Por que isso aconteceu comigo? Por que tinha que ser assim comigo? Essas pessoas são muito mais sensíveis, inclusive. Teve uma frase da menina da reportagem, da Thaís, que eu gostei muito. Ela disse o seguinte, olha, realmente essas situações nos fazem mais fortes. Isso é uma coisa que a comunidade negra nos Estados Unidos adotou para si. Todo o sofrimento que eles passaram durante todo o período da escravidão, e mesmo depois do fim da escravidão, com a perseguição da Ku Klux Klan, eles ficaram muito mais fortes, eles se tornaram muito mais unidos do que antes. Então, existem mecanismos para se vencer isso também, porque é importante dizer, se você sofre preconceito, não pense que amanhã ou depois você não vai sofrer mais. Nós precisamos criar mecanismos para nos vacinar de sofrer dessas coisas, mas o preconceito vai continuar existindo. Bom, esse bloco já está terminando, a gente já vai para um segundo, e daqui a pouquinho, Rodrigo, eu vou pedir para você diferenciar, ou se existe de fato uma diferenciação entre discriminação, racismo e preconceito, ou se são tudo a mesma coisa. Tá? Se tiver uma diferença, aí a gente quer que você coloque aqui e explique certinho para a gente. E você aí do outro lado pode ajudar a gente aqui na discussão também, participando através das redes sociais. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Você pode participar também através do Instagram, está aparecendo aí na sua tela, @PGConexão, ou também através do nosso WhatsApp. Não dá para ler todas as mensagens, o celular não para aqui de apitar chegando mensagens aqui. O nosso número é o 12981567416. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Oi, gente! Meu nome é Mariana, eu sou aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho. E para você que está assistindo ao Conexão Jovem, não esquece de seguir o Instagram, @PGConexão. Beijo!